Tudo jóia, galera? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Gente, entrando aqui rapidinho para falar um pouquinho aí da demissão do técnico Ramon Dias, que acabou de deixar o Corinthians num histórico aí bastante ruim. O trabalho do Ramon Dias, para mim, ele tem nota 5. Com o time titular, pode chegar até uma nota 6. Que não podemos colocar a culpa somente em Ramon Dias, pelo trabalho, pelo desenvolvimento do Corinthians. Por quê? Porque o time do Corinthians também é um time tecnicamente fraco. Vamos pontuar algumas coisas que o Ramon Dias fez errado no Corinthians. Primeiro, Ramon Dias mostrou que não sabe jogar competições internacionais. Ano passado, acabou sendo eliminado pelo Racing, perdeu na Argentina de 2-0, escalou o time mal, substituiu mal. Corinthians levou um chocolate na Argentina, Corinthians levou uma surra e perdeu, foi eliminado. Culpa de quem? Do senhor Ramon Dias. Ano passado também, Ramon Dias conseguiu tirar o Corinthians da zona de rebaixamento, levando o time até uma classificação para pré-Libertadores. E o Corinthians foi jogar a pré-Libertadores, uma outra competição internacional. O Corinthians foi eliminado de forma precoce. Por quê? Porque o Ramon Dias escalou o time totalmente errado. Passou para a Universidade Central da Venezuela. Cara, aos 44 minutos, um gol de Roberto aqui na Neoquímica Arena. Pegou o Barcelona do Equador. O Corinthians levou uma surra de 3-0. Aí, na Neoquímica Arena, o Corinthians não conseguiu reverter, tirar a diferença de 3 gols. Fez 2, mas não foi suficiente. Foi eliminado. Culpa de quem? Ramon Dias. Por quê? No primeiro jogo contra o Barcelona de Guayaquil, o Ramon Dias treinou um time e escalou outro. O Corinthians nunca tinha jogado com João Pedro Choca, André Ramalho e Félix Torres junto. E nesse dia escalou. Aí um erro do técnico Ramon Dias. Aí depois vem o Paulista. Corinthians ganhou o Paulista do Palmeiras, só que o Palmeiras estava passando por uma decadência. O Santos em uma remontagem. Então, o trabalho do Ramon Dias no Corinthians nunca foi unanimidade. Nunca foi. Por quê? Ramon Dias ganhou alguns jogos, porém não convenceu. Porque o time do Corinthians não sabe jogar, não sabe jogar coletivamente e não tem um sistema tático definido. O time do Corinthians é uma bagunça. No ano passado, por exemplo, o Corinthians perdeu para o Racing da Argentina. O Corinthians terminou com 5 atacantes em campo. Você terminar com 5 atacantes em campo não significa que você é um time ofensivo. Pode ser que você seja um time desorganizado. Foi o caso do Corinthians. Para mim, não há novidade do Corinthians ter demitido o técnico Ramon Dias. O Corinthians teve alguns jogos e que até o torcedor gostou. Mas gostou porque há pequenos lampejos de individualidade do Corinthians. Quem são esses jogadores? Rodrigo Garro, que é um cara extremamente talentoso. Memphis Depay, que é extremamente talentoso. Então, o Corinthians ganhou alguns jogos de individualidade desses jogadores. Mas o torcedor nunca encheu os olhos de ver o time jogar. Desculpa. Um time que joga coletivamente, um time bem ajustado, bem acertado, e após 2 derrotas no Brasileirão, porque perdeu para o Palmeiras,
na terceira rodada do Campeonato Brasileiro e agora na quarta rodada na Neoquímica Arena, com mais de 40 mil torcedores corintianos, a Neoquímica Arena pulsando. O Corinthians perde de 2-0 para o Fluminense e não teve uma jogada trabalhada. Você não vê um esquema tático de jogo que o Ramon Dias cria no time. E para mim, Ramon Dias deveria ter saído há algum tempo. Porque o Corinthians é muito mal treinado. O Corinthians não tem uma criatividade na jogada. Apesar que temos um time também fraco. O time do Corinthians precisa. A diretoria do Corinthians precisa ir ao mercado e fazer boas contratações. Porque se não fizer, o Corinthians não vai ganhar mais nada esse ano. Só ganhou o Paulistão porque o Palmeiras estava em decadência, o Santos em uma reformulação, senão não teria ganhado não. Então, a demissão do Ramon Dias, para mim, foi tardiamente. Deveria já ter ido faz, tempo. E ontem, após o jogo de Corinthians e Fluminense, Memphis Depay deu uma entrevista, e para mim essa entrevista, ela foi a entrevista da demissão de Ramon Dias. Por quê? O Memphis reclamou que está sendo obrigado a marcar, dizer que surgiu para o futebol com ele sendo um atacante e não recompondo para marcar ninguém. Ele reclamou que o Corinthians só pensa em ganhar, mas por que ele pensa em ganhar? Porque se você está ganhando, você vai segurando o treinador. A mensagem que quis passar foi essa. Mas só que nunca está pensando em uma construção de elenco, em um crescimento num todo. É apenas a vitória, mais nada. Então, aí o Memphis acabou jogando o técnico Ramon Dias aos leões. Então, já não tinha mais ambiente para o Ramon Dias trabalhar com o Memphis Depay. Ficou insustentável a permanência do Ramon Dias após Memphis Depay ter jogado o Ramon aos leões. Ter exposto o treinador, né? Só que o Memphis, após o Ramon ter sido demitido nessa tarde, agora quero ver, a responsabilidade chegou. Ele precisa de mostrar agora em campo que o problema do Corinthians era Ramon Dias. Mas ele não está dizendo que o Memphis tem muito tempo que não está jogando nada. Ganhando um absurdo de dinheiro, porque a cada 15 participação por gols, sendo ele fazendo gol ou dando passe, ele recebe 1,5 milhão a cada 20, a cada 25, a cada 30. Depois retorna de novo, a cada 15. 1,5 milhão, ele alcançando esses números. Sem falar no Paulistão, que a CBF não, a Federação Paulista, a premiação foi de 5 milhões, mas inclusos os impostos. E o Memphis recebeu, que estava em contrato, 4 milhões e 700 livre de imposto. E me fala aí, em algum momento, que Memphis jogou bem essa final do Paulistão. Fala pra mim, algo que ele fez foi estratosférico. Me fala. Memphis não tá jogando nada e querendo laranjinha descascada. Certo? Então, se ele colocou toda a culpa no Ramon Dias, agora ele vai ter que fazer a diferença. Se não, transferir a responsabilidade é fácil. O problema é você arcar e entender a sua parcela de culpa. O Memphis nunca culpou ele. E ele não tem jogado nada. Não está ajudando o Corinthians ganhando um absurdo de dinheiro. É lamentável o Memphis ter trago essa situação, né, jogando o treinador aos leões, e ele nunca reconheceu os seus erros. Claro que o Ramon Dias merecia ter caído, fazia tempo.
Mas não é função do jogador ir até a imprensa demitir o treinador. A diretoria está lá para quê? A diretoria está lá exclusivamente para isso. Para isso existe um diretor de futebol, existe um presidente. O trabalho tem que ser avaliado internamente e não ir para a galera e jogar o treinador aos leões. A diretoria do Corinthians foi omissa, porque deveria ter mandado o Ramon Dias, seu filho Emiliano Dias, e toda parte da comissão ter ido embora fazia tempo. Todo mundo percebeu que o Corinthians não consegue ter jogada na mão do Ramon Dias, não consegue jogar taticamente, não consegue criar nada, e não tem recurso nenhum. É um time sem recurso, é um treinador apático, é um treinador que não tem repertório. Então já era para a diretoria ter mandado embora. Agora o Corinthians tem alguns nomes na pauta, porém a prioridade é o técnico Dorival Júnior, que após deixar a seleção brasileira, ter sido demitido, né? Infelizmente fez um trabalho ruim na seleção brasileira. Ramon Dias virou sombra para todos os outros treinadores que estão empregados, trabalhando. São Paulo, se tivesse demitido o Zubeldia, já teria ido atrás do Dorival Júnior. O Corinthians demitiu o Ramon Dias agora à tarde, mas passou a manhã inteira conversando com Dorival Júnior. Então, acredito eu, agora é uma opinião, que o próximo treinador do Corinthians é o Dorival Júnior. Porque o Corinthians precisaria de uma garantia. Como que vai jogar? Já no sábado, às 4 horas da tarde, o Corinthians já tem o Sport pela 5ª rodada do Brasileirão na Neoquímica Arena. Tem também a Sul-Americana na outra semana. Então o Corinthians não poderia ficar sem um comando técnico, tendo em vista que hoje nem a base tem um treinador de referência. Por exemplo, Danilo trabalhava na base. Quando o Corinthians precisava, Danilo fazia o treino do time principal. Hoje não tem mais. Então, como o Corinthians, estratégia de diretoria, assim que o futebol funciona, isso é arcaico, isso não é de hoje. A diretoria do clube conversa com o treinador faz suas exigências. Olha, se você me pagar tanto de salário, me dá mais X, Y, de participação de alguma coisa, aí eu vou trabalhar no clube. Aí o que a diretoria faz? Vai lá, demite o treinador, que é antiético, né? Você demitir um treinador, é você contratar um treinador com outro no cargo. Então você primeiro deixa apalavreado um outro treinador. Aí você volta, demite seu treinador e liga pro outro treinador. Então acredito eu que até amanhã o Dorival Júnior será anunciado e vai assumir o Corinthians. Para mim, é um excelente treinador. Eu gostaria de ver o Dorival Júnior no Corinthians. É um cara que sabe trabalhar com elenco, é um cara que tem experiência, multicampeões por onde passou, né? Um multicampeão por onde passou. Então, seria um grande nome e eu acho que vai dar muito certo. E a diretoria do Corinthians, que vai ao mercado e faça contratações pontuais. Porque o time do Corinthians hoje é um time fraco. Um time que tem uma defesa ruim, tecnicamente. O time que tem um lateral direito fraco, Mateuzinho, com todo respeito ao atleta, né? Mas tecnicamente é fraco. Corinthians precisa de um meia, porque o Igor Coronado parece que ele é de vidro. Ele fica mais machucado sendo reserva do que o titular, que é o Rodrigo Garro, né? E Corinthians precisa de 2 atacantes velocistas, porque hoje os atacantes do Corinthians, falando de Romero e Thales Magno, eles são mais técnicos. E o Corinthians precisa de atacante velocista para ser um desafogo para o time. Então, acho que se o Corinthians fechar mesmo aí que a prioridade é o Dorival Júnior, é um grande treinador, vai chegar para nos ajudar. E o Corinthians fazendo algumas contratações pontuais, tem tudo para ir fazer um Brasileirão, buscando aí
né? O título acho que é bem difícil, porque tem times mais qualificados, por exemplo, um Palmeiras, um Flamengo, mas tem tudo para conseguir uma vaga direta para a Libertadores. E aí, Fiel, o que vocês acharam da demissão do técnico Ramon Dias? Ramon já merecia ter saído antes? Ou agora foi o momento? O que vocês acharam aí da entrevista do Memphis Depay ontem, colocando o treinador, aí o Ramon Dias, jogando ao Leões? O que vocês acharam? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar o seu comentário. Deixa o seu like também, entendeu? Deixa sua inscrição para nos ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.